Um grupo espírita é um ponto de luz, é um instrumento da espiritualidade para manter a chama acesa da confiança. Nós vamos conversar sobre transição planetária. E não preciso muito narrar o quadro, porque nós já estamos dentro dele. Olhando para o mundo hoje, nós percebemos claramente que todos os extremismos ressuscitaram. Toda a violência que nós apenas líamos nos romances, agora assistimos minuto a minuto na tela da televisão. Todo tipo de preconceito e absoluto desrespeito ao ser humano pode ser presenciado por nós. Infelizmente, a paixão dos seres humanos pelos recursos materiais afastou do coração qualquer tipo de sensibilidade e de empatia ao sofrimento. Nesse momento, na República do Congo, pais e mães são assassinadas na presença de crianças de 3, 4 anos de idade. Milhares de crianças órfãos, mantidas em cativeiro sem a menor piedade. Nesse exato momento, senhoras, mulheres e crianças são truculentamente assassinadas na Ucrânia. Sem falar dessa guerra sem precedentes de violência agora no Oriente Médio. Vivemos, portanto, um ápice de um ciclo evolutivo. E nesse momento, nós, especialmente nós, iluminados pela doutrina espírita, precisamos voltar a nossa atenção e o nosso coração para a figura do nosso modelo e guia. Eu começo então a reflexão da noite com um texto que já tem mais de 2000 anos. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o sermão profético. Veja o que nos disse Jesus há mais de 2000 anos atrás. Aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação dessa era? Esse é o texto. Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane. Não se engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro ponto. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é nosso modelo de conduta? Está escrito Jesus. Mas hoje, Jesus não é o modelo de conduta para muitas pessoas. E, infelizmente, Jesus não é o modelo de conduta para todos os espíritas. Mesmo os espíritas elegeram outros modelos. Escolheram outros seres humanos para seguir. Escolheram outros exemplos para mirar. Hoje, quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem agride mais veloz, geralmente é o mais aplaudido.
a violência ocupa um lugar de destaque. Nós estamos reverenciando a violência. Nós estamos reverenciando a esperteza. Nós estamos reverenciando a injustiça, chamando-a de sucesso. O nosso modelo é outro. Nosso, em termos de humanidade. Portanto, nós deliberadamente abandonamos um guia cujos dizeres foram: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, o mundo está cheio de falsos cristos. Falso Cristo não é uma figura mitológica. Falso Cristo não é uma figura de filme da Marvel. Falso Cristo é todo ser humano que se propõe a guiar massas e começa a ensinar essas massas a fazer o contrário do que Jesus ensinou. E esse é o perigo. Esse é o grande perigo. Porque eles são pessoas comuns. São seres humanos comuns. Aliás, aqui começa um ponto. Desde o Velho Testamento, desde a ação de Elias, de Jeremias, de Isaías, todos os enviados têm advertido a humanidade: cuidado com a idolatria. Não se idolatra ser humano. A lei de adoração é adoração a Deus, não a pessoas. Quando essa energia da adoração se volta para pessoas, nós estamos transformando pessoas em falsos guias, em falsos profetas, em falsos cristos. E por que adorar a Deus? Porque há uma lei psíquica. Onde estiver aquilo que você valoriza, lá estará o seu coração. Você se apega emocionalmente àquilo que você valoriza. Eu poderia resumir isso dizendo: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Eu vou dar alguns exemplos. Quem adora a cachaça, cheira a cachaça. É ou não é? Você já conviveu com algum alcoólatra? Alguém aqui tem um alcoólatra na família? 7h da manhã essa pessoa está cheirando cachaça. Alguém aqui tem um parente na família viciado em crack? Eu tenho, um irmão de criação. O usuário de crack, quando ele entra, você fala, é usuário de crack. Tem uma marca. Você se torna aquilo que você adora. Então, por que existe uma lei para adorar a Deus? Porque se você adora a Deus, você se torna divino. Se você adora a Deus, você se torna celestial. Esse é o problema da idolatria. E quando você adora seres humanos, você se torna igual àquela pessoa, inclusive nos defeitos. Porque você abre mão da sua singularidade e passa a imitar pessoas. E acredite, é um fenômeno de massa. É um fenômeno de massa. Quando você tem idolatria, você passa a ter grupos de idólatras. E o problema da idolatria é que para idolatrar, você tem que abrir mão da sua autonomia. Para idolatrar, você para de decidir, você para de escolher, você se infantiliza.
Porque você começa a delegar ao outro a tarefa de escolher por você. Esse é o ponto. Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. O que significa isso? O que Jesus estava dizendo? Que as maiores deturpações viriam em nome dele, usando o nome do Cristo para fazer o contrário do que o Cristo ensinou. Essa é a marca da transição planetária. E aqui Jesus começa o sermão profético, que ninguém vos engane. Então, meus irmãos, nós temos que dizer isso, que ninguém te engane, que ninguém te engane. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Quer saber quem você está seguindo? Olha os frutos. Olha os frutos. E compara, porque nós sabemos exatamente como agiu Jesus. Nós sabemos claramente quais são os ensinos de Jesus. Se você não sabe, faz o seguinte, compra o livrinho Agenda Cristã, dá uma lida. Ali tem um resumo. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Exatamente.